Fala galera, dessa vez provavelmente vocês não vão gostar do que eu vou ter a dizer. Muita gente vai discordar, mas eu sei que eu sou minoria, mas eu quis fazer esse vídeo para falar um pouco sobre o que eu tô achando desse flashback atual, mais especificamente sobre o flashback relacionado aos Rocks, mas mais especificamente o que eu tô achando do Shebeck em si. Porque eu particularmente não é que eu não tenho uma opinião, ele não faz nem cheira. É isso que eu tô querendo dizer. Eu não gosto dele, mas não é a ponto de eu odiar o personagem, de eu dizer, porra, esse personagem é uma merda. Quer dizer, um pouco. Mas, tipo, ele tem me desapontado bastante. Eu sei que eu sou minoria, como eu falei, mas vamos aos meus raciocínios depois da vinheta. 領域展開無料空所おめえの怒り全部消してやる。糸は簡単に切れない。どうする？俺が本物の渦巻きナルトだってばよ。 Bom, o que é que eu tenho a criticar aqui em relação ao Shebeck? Primeiramente, antes de eu falar especificamente do personagem, eu quero dizer que esse flashback em si, apesar dele estar sendo muito bom, ele está sendo construído praticamente em cima do hype. Obviamente, ele está se focando só no que é importante. Ele é ele é um resumo de acontecimentos contextualizando outros acontecimentos. Então, obviamente que ele não vai se aprofundar tanto para não alongar demais, porque ele não é o foco, ele não é a parte principal e tal. Mas eu queria dizer que por causa disso, graças a isso, eu tenho tido a impressão de que as coisas estão muito superficiais. Os personagens novos, no caso, né? Não os que a gente já conhece. Os que a gente já conhece têm ganhado camadas novas, que a gente tem visto mais da personalidade deles e tal. Mas os personagens novos não parece muita coisa, tudo parece extremamente resumido e tal, não dá tempo da gente entender como funciona a mente do personagem. O Oda não tem mostrado especificamente como os personagens lidam com os conflitos e tal. Parece que o Oda tem feito as coisas, tem apresentado as problemáticas e os conflitos dos personagens e deixado a gente se virar, a gente interpretar, a gente entender e deliberadamente fazer o trabalho dele de dar aprofundamento ao personagem. O exemplo é só a batalha do Rocks versus o Herald, que ele apresenta, ele joga lá o problema e tal, não sei o que, faz os personagens terem essa confusão por causa disso, mas a gente não vê o que se passa exatamente na cabeça dos personagens. Como que o Herald lidou com isso? Como foi o processo para ele tomar essa decisão? Eu sou um rei, eu não posso... Sim, mas o que você ponderou especificamente de um lado pro outro? Porque, tipo, você, apesar de ser um rei, você já tinha conexões com o Rocks. Isso já poderia ser mal visto. O ponto era, você não precisava tentar matar. Quais foram as causas? O que é que o governo colocou mais para isso? Se você matar, você vai poder ser aceito como um país afiliado ao governo mundial. Ok, mas tipo, ele não tinha outras alternativas, ele não poderia ter tentado dialogar, ele sequer tentou dialogar com o governo, tentar buscar uma alternativa. Como é que se deu esse processo? A gente não sabe. A gente tem que imaginar tudo com base no que os personagens disseram, contra o Rocks lá, e as expressões faciais. Isso tem acontecido bastante entre eles e o Shebeck. Só que agora, indo pro Shebeck, como eu falei, tá tudo extremamente resumido, pouco aprofundado na minha opinião. Tá tudo muito só apresentado mesmo. E é isso, só pra gente ter o mínimo de noção de como funciona a personalidade e os pensamentos e os objetivos dos personagens, mais nada. Não tenho algo além disso. Então, o que é que tem me incomodado com o Shebeck? Ele me parece um Frankenstein. É isso, quando eu olho pra ele, eu não consigo ver naturalidade no trabalho com ele. Ele me parece uma mistura de personagens preexistentes. Me parece que a personalidade dele tem muito do Barba Negra, que os objetivos dele tem muito do Dragon, e que a condução da história dele tem muito do Roger. Tipo, ele é uma mistura dos três personagens. Como o Oda já tinha colocado, ele foi o primeiro grande rival do Roger, então ele tem que tentar fazer com que o personagem tenha motivos, tenha relevância, tenha uma disposição para que consiga rivalizar com a figura que é o Roger. Pô. O Roger é o Roger, ele é incomparável no mundo de One Piece, como pirata. Então ele tinha que fazer isso com o Shebeck. Então, no começo, ele era um cara destemido, que não tava nem aí, que tinha um objetivo a ser cumprido e que tava fazendo de tudo para cumprir aquele objetivo, que foi lá na sede do governo mundial, bateu de frente com o In, matou um almirante e tal, ousado, destemido, fazia o que queria, não sei o que e tal, que tinha o objetivo de acabar com o governo, não sei o que e tal. Que aí já entra a questão da similaridade com os objetivos do Dragon. Por quê? Eu tô achando essa semelhança entre os objetivos dele. O foco não é em remodelar o governo, é em quem tá liderando o governo. O objeto que é alvo do Rocks
é o Win e aqueles relacionados ao Win, que são os Tenryubito, os Gorosei, não sei o que e tal. E enquanto isso, depois de já ter essa apresentação dele batendo de frente com o e tal, quando a gente volta, a gente vê muitas vezes ele o quê? Criticando o governo, que eles são traiçoeiros, não sei o que e tal, mostrando uma revolta, um toque revolucionário. E isso me parece também intencional. Por quê? Mais uma vez, relembrando a questão do Frankenstein aqui pra mim, porque ele me parece um boneco que tá sendo guiado de acordo com as necessidades do roteiro. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que isso não é por acaso. Eu acho que ele vai ser, em parte, representante dos valores que inspiraram o Dragon a fundar o Exército Revolucionário. Obviamente, o Exército Revolucionário só foi criado muito mais na frente. Acho que só depois que o Roger morreu. Mas mesmo assim, ele, como tava na Marinha, ele vai ter visto muita coisa do Rox, das atitudes dele, do que aconteceu em God Valley. E durante o resto do tempo que ele estiver na Marinha, vai ser ele lidando com isso, tentando entender o porquê o Rox fazia isso, porque o governo fazia tais coisas, porque a Marinha apoiava essas coisas, e aí ele vai se frustrar. Mas tudo vai ter um ponto inicial vindo do Rox com o God Valley. E agora indo pra questão do Teach, que eu acho que a intenção também é pra fazer paralelos. Tipo, ele tá refazendo o Shebek, tem muita coisa do Teach, e fazer a construção do bando do Rox de uma forma similar como foi a do Teach, do que a gente conhece do pré-time skip, é para criar esse paralelo entre eles também. Então o Rox está sendo usado como um fantoche pelo Oda para ser um personagem que, obviamente, tem os dramas dele para cativar a galera e tal, mas para servir de trampolim para outros personagens. Então ele me parece um boneco que, tipo, a disposição dele muda de acordo com o que o Oda quer que aconteça naquele momento. E tudo tá extremamente resumido, é o que faz com que eu não sinta naturalidade nessas ações dele. Porque ele tava revolto com o governo, montou o bando dos Rocks com um propósito em mente, querendo ir contra o governo e tal. Ah, não, que a gente vai fazer isso, vai reunir os melhores, os piores. Ah, vai se juntar comigo, Harold, que a gente vai ser imbatível. Eu preciso dessas Akumas no Mish pra gente pôr o plano em prática e não sei o que. E aí, de repente, esfria. O cara parece que não tá mais buscando nada, tá só vivendo a vida como pirata. Ah, que não sei o que, achar que as piratas cujas, tô de boa, não sei o que, vamos saquear aqui e ali, não sei o que, pá. E o objetivo, pô, porque ele não continuou, porque ele não tá indo mais contra o governo diretamente. O que aconteceu? Ele precisava do Harold especificamente. Ah, a Akuma no Mi, uma das Akuma no Mi só vai ser bem utilizada se tiver com o Harold. Então, sem o Harold, ele não consegue nem tentar mais, ele não vai mais tentar, ele desistiu. Ah, enquanto eu não convencer o Harold, a gente não vai fazer mais nada. É assim que tá funcionando? Eu não entendo, tá ligado? Essas coisas pra mim ficam esquisitas, porque é tudo muito de repente. Ele começou de uma forma muito ousada e obstinada, e de repente ele ficou acomodado, tá ligado? Ele tá quieto, os ideais dele de batalha que incentivavam ele aí contra o governo, que tava tentando, que ele utilizava pra convencer o Harold a não tentar mais se aliar ao governo. Sei lá, as coisas meio que de uma hora pra outra a maré mudou. De uma tempestade virou uma calma. Sei lá, não vou dizer completamente calmo, porque o Rox ainda é maluco, ele ainda faz as coisas que dá na telha e tal, mas ainda assim, comparado a antes, mudou bastante. E o que eu quero dizer agora em relação paralelo com o desenvolvimento do Roger? O mais específico atualmente é a questão dele com o Harold sobre a rivalidade, tentando fazer uma coisa com que seja parecido com o que o Roger teve com o Barba Branca. Aquela rivalidade saudável, amistosa, de confiança e tal. E pô, os caras, ele indo pra God Valley agora, os caras pararam pra beber. De repente ele conta um segredo do nome dele, igual o Roger fez com Barba Branca, que não sei o que. Pô, tem muita coisa. Outra coisa, a construção da grandiosidade do personagem. Apesar de eu achar o Roger não, de eu achar o Shebek um fracassado. O Roger o cara que conquistou tudo na vida, e o Shebek é o oposto dele, aquele que não conseguiu nada, falhou em tudo que tentou, né? Mas ainda assim, o Oda tenta fazer com que ele cresça como pirata de uma forma com que ele consiga rivalizar com o Roger. Então, para isso era necessário fazer com que ele tivesse feitos de grandeza, principalmente aos olhos do público. Então ele tem feito ele ser um cara que, junto com os ideais similares ao do Dragon, e a construção parecida com a do Roger, qual é a construção parecida com a do Roger aqui que eu tô querendo falar? Que é o cara parecer ser admirável, ser um cara destemido, forte, que briga pelo que acredita e que tá sempre em busca de coisas maiores. Que foi assim a jornada do Roger que a gente viu. Apesar desse
flashback, atualmente a gente não está vendo nada disso relacionado ao Roger. Tá vendo só o cotidiano, ele de boa e tal. Mas quando a gente viu isso no flashback do Oden, que foi o que fez o Oden ter admiração, era um cara apaixonado pelo desejo do desconhecido e tal. E o Shebeck era o cara apaixonado pelo propósito dele, que era de reviver a família dos Dave, que era de cumprir a missão da família e tal. Era um cara apaixonado, que estava fazendo as coisas para isso, que estava conquistando território, influência, formando um bando grande para isso e tal. Então tem isso, tem a parte dos objetivos ser similares ao Dragon, tem a questão da personalidade dele ser aquela catarrenta, ser aquela, como é que eu posso falar, ser meio sonhadora, como do Tite, ser meio nem aí pras coisas, ser daquele que faz estratégias e tal, que é destemido, mas que ao mesmo tempo não dosa valores, não dosa atitudes para conquistar o que quer e tal. Então, e ainda tem a questão do apelo emocional que tem sido feito para ele, né? Agora, atualmente, envolvendo a família. Óbvio, eu não vou dizer que ele tá fazendo isso, que o Oda tá fazendo isso só por isso e tal. Pode ter outros motivos. Pode ser até pra reforçar ainda mais a motivação do Barba Negra. Mas isso realça ainda mais o que eu tô falando. Essas coisas têm sido colocadas pra o Shebeck ser uma muleta pra outros personagens. Os outros personagens já eram estabelecidos. Ele surgiu agora. Então o Oda tá tentando construir ele de forma que a gente gosta e tal. Tem uma boa impressão dele. Mas utilizando elementos que ele já utilizou em outros personagens para facilitar essa aproximação. Pelo menos essa é a minha visão. Ele falhou em tudo. Ele não conseguiu resgatar a família, ele não conseguiu atacar o governo mundial, ele não conseguiu convencer o Herald, ele não tinha o respeito da tripulação dele. Então, ao mesmo tempo que o Oda tenta fazer ele ser um personagem interessante, carismático e tal, as outras coisas jogam contra. Parece que há uma briga entre a intenção do Oda e o que é mostrado pra mim, tá ligado? Tipo, velho, o personagem não tem um carisma nenhum próprio. A obra deixa claro que ele não consegue cativar, interessar, ganhar o respeito de ninguém. E ao mesmo tempo que o Oda tenta fazer com que o fandom tenha isso por ele. Então é esquisito, tá ligado? Ele é um grande Frankenstein que age e que é moldado de acordo com a necessidade do Oda para a obra, para o flashback. Então eu não consigo ter gosto pelo personagem. Bom, se você discorda, deixa aí nos comentários, curte, comente, ou dá dislike também, né? Já que provavelmente não vão gostar do que eu tô falando. Mas interage de alguma forma aí.